Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. O destaque dessa semana aqui no Brasil foi o nosso IPCA, nosso índice de inflação oficial, que veio com uma queda de 0,36%. Pelo segundo mês seguido, o nosso índice oficial apresenta deflação. Mais uma vez, a queda de preços tem como destaque a queda do preço dos combustíveis, que vem caindo aí devido à queda do barril de petróleo no mercado internacional. Outro fator positivo também que pesou na queda da inflação foi o preço dos alimentos, que permaneceu aí basicamente estável no mês de agosto. Os alimentos vinham subindo bastante nos últimos meses, mas apresentaram uma estabilidade nos preços no último mês. Porém, por outro lado, o setor de serviços, principalmente de cuidados pessoais e cuidados com a saúde, apresentou uma forte alta nesse mês de agosto. Agora, no acumulado dos últimos 12 meses, nosso índice oficial está em 8,73%, abaixo de dois dígitos, algo que não acontecia aí dentro dos últimos 2 anos. Porém, mesmo com a nossa inflação oficial apresentando queda, durante essa semana, as falas de Roberto Campos Neto assustaram um pouco o mercado. Ele cogitou a possibilidade de uma nova alta de juros, quando aí já se esperava que a gente já estava na estabilidade da nossa taxa Selic. E ele também disse que não vê uma redução na taxa de juros num horizonte tão próximo. Disse que as projeções de inflação para 2023 e para 2024 ainda preocupam, porque estão fora do centro da meta, e que o Brasil deve sim buscar aí todos os mecanismos necessários para conter a inflação. Ele também chamou a atenção para as altas de juros fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que vem fazendo de tudo para controlar a sua inflação, e que o Brasil pode sim ter um novo ajuste na Selic na reunião que acontece em 21 de setembro, levando aí a nossa taxa Selic para 14%. Outros dois pontos aqui do Brasil foi que o STF aprovou o aumento dos próprios salários, em cerca de 18%, algo que deva impactar aí cerca de 21 milhões de reais nas contas públicas para o ano que vem. Outro ponto também do STF é que o ministro Roberto Barroso suspendeu o piso nacional da enfermagem. Ele deu um prazo aí de 60 dias para o governo federal explicar de onde vão vir as fontes de custeio para o pagamento desse piso. Falando agora dos Estados Unidos, Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, também falou sobre a taxa de juros essa semana. Ele falou que os Estados Unidos vai precisar sim subir os juros ainda mais para poder conter a inflação, mesmo que isso possa levar o país norte-americano a uma recessão econômica, mas que isso é necessário e que os efeitos da inflação eles são muito mais danosos do que os efeitos dos juros altos. E além disso, o governo Joe Biden está estudando aí estender as medidas de limitação de investimentos em empresas chinesas por parte dos investidores norte-americanos. Essa foi uma postura adotada durante o governo Donald Trump e que é estudada agora ser estendida pelo governo Joe Biden. Após as falas de Jerome Powell de que precisaria elevar os juros ainda mais, as bolsas americanas chegaram a cair forte essa semana, mas se recuperaram devido a dados econômicos melhores vindos principalmente da China. O S&P 500 fechou com uma alta de 1,82%, a Nasdaq subiu 2,59% e o Dow Jones encerra com uma alta de 1,16% essa semana. Falando do país asiático, apesar dos lockdowns por lá ainda preocuparem, cerca de 65 milhões de pessoas ainda estão sofrendo algum tipo de restrição, os dados da inflação da China vieram melhores do que o esperado. A inflação ao consumidor apresentou uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 2,5%, quando se esperava uma alta de 2,8%. Enquanto isso, a inflação ao produtor registrou uma alta de 2,3%, quando se esperava aí uma alta de 3,1% nos últimos 12 meses. Isso permitiu que o Banco Central chinês estimulasse ainda mais a sua economia, injetando dólares para poder girar a economia e fazer com que ela se recupere, principalmente devido aí a esses lockdowns. Isso aí ajudou o preço das commodities no mercado internacional. O petróleo, que chegou a ser cotado aí abaixo de $90 o barril, se recuperou essa semana, mas mesmo assim ainda fechou em leve queda de 0,8%. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerra cotado aos $92,38. Enquanto isso, o minério de ferro, esse sim teve um impulso muito forte,
teve uma alta de 6,63% essa semana e encerra com a tonelada cotado aos US$ 104,50. Quem passa por um momento conturbado é a Europa. Essa semana o presidente Vladimir Putin fez aí diversas ameaças. Depois que o G7 limitou e impôs um teto ao petróleo russo, Vladimir Putin ameaçou cortar todo o fornecimento de energia para a Europa, não só de gás natural, mas também de óleo para aquecimento, de petróleo, de carvão. Isso fez com que o preço do gás natural chegasse a disparar mais de 30% essa semana. Depois arrefeceu um pouco, principalmente devido a um pacote anunciado por parte da Alemanha de 65 bilhões de euros para tentar conter a crise energética no país. Outro país da Europa que também atravessa um momento de transição muito forte é o Reino Unido. Mesmo não fazendo mais parte da zona do euro, mas é um país de grande influência dentro da Europa e perdeu sua monarca essa semana. A rainha Elizabeth II faleceu depois aí de 70 anos de reinado. É o reinado mais longevo da história do Reino Unido. Assume no seu lugar seu filho, agora é o rei Charles III. E esse momento de transição pode trazer aí alguma instabilidade. Outra transição que nós tivemos no Reino Unido é a posse da nova primeira-ministra. Liz Truss assume no lugar de Boris Johnson, que já havia renunciado aí há cerca de 3 meses, mas continuou no governo até esse momento de transição. Uma coisa que preocupou foi que a Liz Truss chegou a anunciar aí, durante a sua campanha para poder assumir aí, né, a presidência do Partido Conservador e assim ser indicada como primeira-ministra, de um pacote de estímulos econômicos, inclusive com corte de impostos. Lembrando que o Reino Unido atravessa nesse momento a maior inflação da sua história. O acumulado aí já está acima de 10%. Isso chegou a preocupar que isso pudesse pressionar ainda mais a inflação. Mas a gente aguardar para ver como vai ser aí esse novo governo do Reino Unido. Diante de uma inflação recorde, o Banco Central Europeu decidiu elevar sua taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, tirando aí a sua taxa básica de juros do patamar neutro. Pela primeira vez aí, desde que foi criada a zona do euro, né, a moeda comum, é que nós temos uma alta tão forte assim por parte do Banco Central Europeu. E Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central, não descartou novas altas de juros lá na Europa para tentar conter a inflação. Outro problema é que o presidente da Rússia também ameaçou impedir as exportações de grãos por parte da Ucrânia, o que pressionaria ainda mais a inflação na Europa, principalmente o preço dos alimentos. Mesmo com tudo isso, o Stoxx 600 na esteira das bolsas internacionais fechou em alta de 2,67% essa semana. Falando agora da nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa é impulsionado pelas bolsas internacionais e pela melhora no preço das commodities, principalmente o minério de ferro, encerra essa semana com uma alta de 1,31%. Enquanto isso, o dólar caiu um pouco, teve uma alta aí de 0,42% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,15. Falando agora um pouco da renda fixa, o DI para janeiro de 23, ele variou bastante essa semana, com as falas de Roberto Campos Neto aí, cogitando uma nova alta na taxa de juros, fez com que ele subisse um pouco, mas a inflação mais comedida aqui no Brasil fez com que o DI caísse e fechasse basicamente estável, uma leve alta de 0,01%, encerra cotado aos 13,73%. Enquanto isso, na carteira de títulos públicos, o IMA geral teve uma alta de 0,15% e o IEFM, os pré-fixados, tiveram uma alta de 0,45%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação nos Estados Unidos e na Europa de importantes índices de inflação. O Reino Unido divulga o PIB do seu segundo trimestre e sua taxa de desemprego. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós vamos ter a divulgação no nosso IBC-BR, que é considerada aí uma prévia do nosso PIB. Muito obrigado e até a próxima semana.